Olho à minha volta e vejo menores marginalizados, vilas suburbanas, onde criaturas vivem em níveis de subexistência, sem acesso à saúde, à alimentação, moradia ou sequer educação. Esta é a tarefa maior que o administrador deve ter presente, como resultado da sua ação profissional. A construção de uma sociedade mais justa, onde um maior número, se não a totalidade da população, tem acesso às facilidades que decorrem naturalmente da renda nacional. A cultura gerencial que defendo se embasa na consciência de que o administrador, por definição, deve liderar sua instituição no rumo próprio a que ela se dedica. Mas esse rumo próprio tem que passar obrigatoriamente pela elevação da sociedade como um todo. A estrutura deve ser adequada, qualitativa e quantitativamente aos fins a que a empresa se propõe. Estruturas super ou subdimensionadas representam perdas de receita, produtividade, perda de operosidade e capacidade de crescimento. Ponto permite-me comentar. No modelo próprio de gestão, nosso, brasileiro, regional, não pode haver indefinições quanto a posições ocupadas e objetivos desejados. Isso tem que ser sempre conhecido por todos, de modo muito transparente. A sinergia intersetorial deve ser regulada de modo a que se realize sem interferências. Por isso, as linhas estruturais devem ser nítidas, da tecnologia, da estratégia e do meio ambiente como um todo. O mesmo ocorre, ou deve ocorrer, com a empresa, que é uma entidade dinâmica, que não sobrevive sem a energia que recebe no meio. Energia que lhe transmite impulsos permanentes, que devem ser decodificados e examinados, resultando quase sempre em respostas estruturais e operacionais. Especialmente daqueles processos, sistemas e equipamentos que digam respeito ao ramo de atividade a que a empresa se dedica. Não só o presente, o leque atual de processos e produtos ou serviços deve também ser avaliados sob esse ângulo, de modo a permitir, sempre que for de sua conveniência, novos espaços de produtos diferenciados, seja de expansão de mercados. Já temos, a esta altura destas reflexões, e faço em voz alta, com muito prazer, 3 componentes do macro modelo gerencial: a vocação e reversão para o crescimento econômico, a afinidade da estrutura organizacional com seus objetivos e com suas prioridades, em todos os seus setores e momentos. A responsabilidade, evidentemente, estou me referindo aos processos de treinamento desse ponto específico, o compromisso que devemos ter com a extensão, a expansão e a qualidade da pesquisa, hoje a grande esquecida da realidade nacional. Seja a nível de empresa, estimulando os quadros a desenvolverem processos e produtos que busquem qualidade, seja na pesquisa,
a nível institucional, devemos nos voltar para essa necessidade premente da nossa organização como sociedade. Na formulação do modelo, devemos atentar para o homem como componente do processo empresarial, como parte essencial e, obviamente, como parte principal. Selecionar pessoas não é uma tarefa fácil. Qualificá-las é a chave, segredo do sucesso ou razão do fracasso de uma estrutura. O administrador pode ser inteligente, culto, trabalhador, organizado, enfim, pode dispor de todas essas e das demais qualidades e virtudes indispensáveis à gestão. Mas se não para aplicar essa política econômica e avançar primeiro na discussão em torno desses instrumentos, desses métodos. É o que nós estamos vendo por aí. Ideias boas, execução péssima. E qualidade na formação do administrador. O administrador, as escolas de administração que surgiram dentro do universo das ciências sociais estão se afastando do universo das ciências sociais e chegando a um universo muito pobre, muito pequeno, muito medíocre, que é o universo da técnica. A função da universidade não é formar técnicos. A função da universidade é fazer a crítica da ciência. A técnica é um subproduto. Fazer a crítica da ciência e uma reflexão global a respeito das condicionantes permanentes e das condicionantes conjunturais. Nos parece que a questão administrativa tem que sofrer. Em seminários nacionais, estaduais sucessivos, uma discussão de aonde está o seu universo científico. Qual é o universo científico da questão administrativa? Não há conhecimento, não há técnica que não esteja inserido em algum universo científico. Não sei que outro e quarto universo esteja aberto. Falam que a questão do estudo das ações e das reações psicológicas do homem poderia abrir um quarto universo científico. Isso começou a ser discutido no final do século passado, já lá se vão 100 anos e ainda não se conseguiu limitar, definir fronteiras desse novo universo científico. Nós incluímos dentro o próximo a discussão em torno da teoria da programação. A teoria da programação, ela parte da teoria dos jogos, e na teoria dos jogos, ela se situa dentro da discussão do jogo estratégico. O jogo mais simples é o jogo de azar. É aquele em que as regras do jogo estão estabelecidas e que os jogadores apenas esperam para ver a sorte que tiveram em relação ao resultado. Como um jogo de dados, como um jogo de ronda. Jogam-se os dados e a pessoa acertou. Com um número infinito de jogadas, você pode até prever, por probabilidade, quantas vezes os jogadores vão acertar. No jogo estratégico, não. No jogo estratégico, as regras do jogo estão definidas, porém, o resultado do jogo depende da utilização das regras do jogo por meio de cada jogador, da relação das suas jogadas
e da visão de jogada que ele tem hoje, profunda a respeito da sua condição de jogador, da condição do jogador adversário, das condicionantes externas e de onde quer chegar. Você tem um jogo que não tem solução simplesmente técnica. A questão de enfatizar o processo administrativo como um processo técnico leva a questão administrativa de volta para o jogo do azar. Você conhece as técnicas, você aplica aquelas técnicas e está torcendo para dar certo. Estou torcendo para o outro jogador errar. Mais complexo ainda, em função de que no jogo administrativo não estão jogadores individuais, estão jogadores coletivos e jogadores sociais. Portanto, não apenas você tem que jogar em relação a outros jogadores, como você tem que jogar levando em consideração o movimento da organização e da expectativa social, política, econômica desse jogador. E mais ainda, os seus próprios. Tem que resolver questões internas do seu grupo para tratar adequadamente as questões externas e as questões relacionadas aos outros jogadores. Portanto, uma questão muito complexa, que não pode ser reduzida simplesmente a técnicas, simplesmente a ações em torno de manuais. Partindo dessa primeira reflexão, nós chegamos a uma segunda. De que maneira, que método que nós poderíamos usar, observando as experiências administrativas, teóricas que correm por aí, que método nós poderíamos usar para estimular esse jogo estratégico dentro da administração. E chegamos à administração por sistema, que é um método conhecido de todos nós. Diria mais, a administração estrutural por sistemas. A estrutura, a diferença do conjunto. A administração por sistemas, ela procura romper com a passividade e a inércia da escola tradicional de administração, que é a administração por setor, a administração por organograma, que é a administração tradicional, em que no processo de decisão do planejamento da organização, a diretoria de produção, comercial, administrativa, financeira, elas operam quase autonomamente e só em cima elas interviram no processo de planejamento global da organização. Cada sistema existe dentro de todos os sistemas. Por exemplo, a função de pessoal. Eu diria recursos humanos. A função de recursos humanos, ela não existe exclusivamente na área de recursos humanos. A função de recursos humanos, que é a mais óbvia, ela existe em toda a organização. Na diretoria de produção, na diretoria comercial, na diretoria financeira, etc. Para fazer reflexões e as análises e avançar, desenvolver esse sistema. Mesma coisa a função de produção, não é diferente. Embora não tão nítida, não vai se imaginar que a função de produção não interfira nas decisões da área financeira, da área comercial, da área administrativa, etc. Por tabela, nós estamos doentes, não temos esquizofrenia. A mesma coisa, as organizações das empresas. Na medida que se insiste o método tradicional da administração do setor, nós vamos ter o resultante do processo, a resultante do processo administrativo, como uma resultante de várias personalidades administrativas. Bom, minha gente, eu creio que no encontro sempre é um momento de reflexão das experiências na área daquele setor específico da vida de uma nação e da experiência profissional de uma dada categoria. E não sendo
uma profissional em administração, portanto, sem grandes condições de refletir aqui o aspecto científico da profissão que vocês exercem, no entanto, conjuntamente refletir o que é que está sendo vivido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, a Administração Popular, a fim de que, após a nossa explanação no debate, possa ser questionado ou aprofundado alguma das ideias que, com certeza, vocês já vêm desenvolvendo. Eu queria, inicialmente, dizer que é preciso entender como é que, num Estado considerado machista, e não precisam muitos dados para evidenciar que é um dos mais do Brasil, só assim definido, onde sempre teve como preponderante o mando dos coronéis, onde os partidos que tiveram expressão eleitoral foram outros que não PT, como é que temos como resultado a eleição de uma prefeita mulher pelo Partido dos Trabalhadores. Porque milhões de pessoas foram às ruas lutar por reivindicações fundamentais para o nosso povo. E esse processo foi vivido com muita intensidade em nosso Estado. E foi vivido não só em torno da luta concreta pelas diretas, mas em todas as lutas que se evidenciaram no bojo da luta maior pela eleição direta. A luta pela reforma agrária, a luta por melhores condições de salário, a luta por mais liberdade, a luta contra o Fundo Monetário Político, o Fundo Monetário Internacional, enfim, aquelas grandes lutas que todos nós levamos às ruas. Então é importante, primeiro, saber que Fortaleza, particularmente, teve um papel destacado nessa luta. Nós tivemos comitês atuantes e realizamos atos da maior importância. Inclusive, manifestações de grande peso que tiveram divulgação nacional. E outro, o processo de organização das mulheres, que vem de forma muito intensa nessa cidade e até mesmo no Estado. A União das Mulheres Cearense, depois do Centro Popular da Mulher, são duas entidades, eu pertenço à União das Mulheres Cearense, que têm marcado não só a luta das mulheres em nosso Estado, mas também a luta do conjunto do nosso povo. Nós tínhamos um processo de organização de luta e de elevação de consciência que passa pelo movimento dos professores. No ano mesmo, ano passado, os professores foram às ruas no processo de luta e dizendo: esse ano o professor vai mostrar o seu valor. E essa organização também desembocou no processo eleitoral. Então, colocada essa questão, a administração que entrou, como tantas outras, realizando uma forma de administração a exemplo do que já vinha sendo feito. Fortaleza todo esperava que se evidenciasse no dia a dia da nossa administração aspectos dessa ruptura. Então eu gostaria de dizer como é que nós entendemos essa ruptura, colocando a questão da administração municipal no âmbito maior do processo governamental e administrativo brasileiro. Caráter tão forte, tão monolítico, que diria simplesmente, quando você fala do poder do Estado, ou seja, permeia no conjunto do aparelho administrativo uma diferenciação de interesses. E aí você tem, intermediando os interesses, a gente diz textualmente o seguinte: a vitória do projeto popular significa um avalo no importante aparelho do Estado. Tradicionalmente, e aí eu vou enfatizando aquilo que nós julgamos que diferencia e que realizou uma ruptura. Tradicionalmente, a serviço das classes dominantes, o governo municipal. No entanto, essa vitória, a conquista vale. Ora, o serviço público, na nossa compreensão, ele deve estar voltado fundamentalmente para prestar um serviço à maioria da população. É uma verdade que a gente se habitua muito bem. Olha só, não é isso que você tem. Então, em torno de liberdade, e justamente tenho medo de nos obrigar a isso. Pensei que lhes falta são ignados e falta-lhes um professor consciente. Não te ofendas, Caio, do que vou te dizer. Mas antes de mais nada, devia repousar-te. Não é possível, né? Nunca mais será possível. E por quê?
Quem me dará a lua? É verdade. Sinto passos e barulho de vozes. Guarda silêncio, esquece que acabas de me ver. Compreendo? Por favor. Ajuda-me agora a dizer. Mas, cara, eu sei muitas coisas e poucas me interessam. Em quem posso ajudar-te? Não é possível. Farei o que puder. Ninguém. Não fiz chefe. Não. Realmente ele não te disse nada de Não sou seu confidente. Sou seu espectador. É mais prudente. Por favor. Olha, vocês olham. Cara, o realista, todos o sabem. É o mesmo que dizia aquele. Não entendeu nada. Por isso eu me preocupo. Por isso eu me preocupo. Mas, cara, essa história do primeiro é capaz de encontrar o seu próximo. Sabe Deus o que me esforçou a mostrar. Tesouro, eu preciso salvá-la. Tem chefe técnico. Era bom. Encorajava, me sei de cor certas palavras dele. Dizia que a vida não é fácil, mas que é a religião, a arte, o amor que nos dedicam. Repetia frequentemente que fazer sofrer era a única forma de errar. Queria ser um homem justo. Era uma criança. Deus senão meu corpo. E é a esse Deus que eu queria hoje suplicar que Caio me seja devolvido. Bem, vejam. O que querem vocês? Estávamos inquietos. Com que direito? De qualquer forma, pensamos que tem de regularizar certas questões referentes ao tesouro público. O tesouro? O tesouro. Mas é claro, é de importância capital. Não é verdade, minha cara, que o tesouro público é muito importante? Não, Calígula, trata-se de uma questão É que secundária. não entendes nada disso. O tesouro é do mais alto interesse. Tudo é importante. As finanças, a moral pública, a política exterior, o abastecimento do exército e as leis agrárias. Tudo é de importância capital, querido. Tudo está no mesmo nível. A grandeza de Roma e as suas crises de artritismo. Ah, mas eu vou me ocupar de tudo. Escuta um pouco, entendente? És-me dedicado, não és? Pois então tenho um plano a submeter-te. Vamos revolucionar a economia política em 2 tempos. Eu te explico, entendente? Preste atenção. Primeira etapa. Todos os cidadãos, todos os patrícios que dispõem de uma certa fortuna, pequena ou grande, tanto faz, devem obrigatoriamente deserdar os filhos e fazer testamento na mesma hora em que a outra está. Mas Ainda não te concedi a palavra. À medida das nossas necessidades, faremos morrer essas pessoas segundo a ordem estabelecida arbitrariamente. Aliás, poderíamos modificar esta ordem, sempre arbitrariamente, e herdamos. O que te aconteceu? A ordem das execuções não tem com efeito a mínima importância. Ou antes, todas as execuções têm importância igual, que para dizer que não tem nenhuma. Aliás, tão culpados são uns como outros. Normalmente não é mais imoral roubar os cidadãos do que aplicar furtivamente impostos indiretos nos preços dos gêneros de primeira necessidade. Governar é roubar. Todo mundo sabe. Mas, por mim, governarei as claras. Vamos deixar de misérias, entendente? Execute estas ordens sem tardar. Hoje mesmo os habitantes de Roma devem assinar os documentos. E daqui a um mês, no máximo, os provincianos. Maneiristários. César, não te dá Escuta só, imbecil. Se a vida humana é importante, a tua não é. Os que pensam como tu devem admitir este raciocínio e não ter a mim em conta, visto acharem que o dinheiro é tudo. Em suma, e se disser lógico, e já que tem o poder na mão, vão ver o que a lógica vai nos mostrar. Darei cabo das contradições e dos contraditores. Se for preciso, começarei por ti. César, juro, nem a minha boa vontade não está em causa. Nem a minha, pode ser. A prova é que consinto em adotar o teu ponto de vista e encarar o tesouro público como um assunto de meditações. Isso, deves me agradecer, disso que entro no teu jogo e utilizo as tuas cartas. Aliás, o meu plano, na sua simplicidade, é genial. O que será discussão? Tens 3 segundos para desaparecer da minha vista. Vou contar. 1. Eu te reconheço, Caio. Trata-se de uma brincadeira. Não é isso, Cedônia. Trata-se de pedagogia. Mas não é possível, Caio. Justamente. Não te compreendo. Justamente. Trata-se do impossível. Ou antes, trata-se de tornar possível aquilo que eu não é. Mas é um jogo que não tem limite. É divertimento de um louco. Nada disso, Cipião. É o apanágio de um imperador.
A atividade do poder. Dar oportunidade ao impossível. Agora que vai fazer a liberdade bater fronteiras. Não sei se é motivo para alegria, Caio. Também não sei. Suponho que seja um motivo para viver. Está chorando. Estou sem. Mas afinal, o que aconteceu? Se é certo que amavas Drusila, amava-me também a mim e a muitas outras. Não é o bastante para que sua morte tenha descorraçado 3 dias e 3 noites pelos campos e te faça regressar com essa aparência hostil? Luca, quem te fala de Drusila? Não podes imaginar outra razão para as lágrimas do homem. Desculpa, procuro apenas compreender. Os homens choram porque as coisas não são como deviam ser. Deixa-se esconder. Fica pertinho. Farei o que quiseres. Na minha idade, compreendeu-se já que a vida não é boa. Mas se o mal existe na terra, para que havemos ainda de aumentá-lo? Podes compreender. Talvez consiga libertar. Mas sinto surgir em mim seres inomináveis. Que fazer contra eles? Ah, Cesônia, eu tinha ouvido falar de desespero, mas ignorava o significado dessa palavra. Julgava como todos que era uma doença da alma. Mas não, é o corpo que sofre. Dói minha pele, peito, os membros, tenho a cabeça vazia, sinto náuseas. E o pior de tudo é esse travo na boca. O sangue não é febre, não é morte, mas tudo isso ao mesmo tempo. Basta manter a língua para que a saiba se mata tudo e vocês me repugnem. Como é amargo tornar-se homem. O melhor. Dormir muito, abandonar-se, não refletir. Velar o teu sono. Quando acordares, terás recuperado o gosto pela vida. Emprega então o teu poder a amar que ainda pode ser amado. O possível merece também uma oportunidade. Seria preciso dormir. Abandonar-se. Eu não posso. É o excesso de fadiga que te dá essa impressão, mas passado algum tempo, retomam-se as rédeas na mão. E que me serve ter as rédeas na mão? E que me serve o meu espantoso poder? Se não posso alterar a ordem das coisas? Se não posso fazer com que o sol se ponha ao nascente? Com que o sofrimento diminua e os homens não morram? Não, Cesônia, dormir ou estar acordado tanto faz. Se não posso alterar a ordem das coisas. Mas isso seria pretender igualar seus deuses? Não há loucura maior. Dormindo, Júpiter. E que é Deus para que eu tenha que falar-me a ele? Toda minha força ultrapassa os deuses. Tomo conta de um império onde o impossível reina. E o poderás fazer com que o céu deixe de ser céu, com que um rosto belo se transforme em feio ou o coração do homem se torne infelizmente. Quero misturar céu e terra, confundir beleza e caldade, fazer com que o riso nasça do sofrimento. O bem e o mal existem, existe a grandeza e a abjeção, o justo e o injusto. São coisas que não mudam, podes decidir. Decidi mudá-las. Farei ao meu século o dom da igualdade. E quando tudo estiver aplanado, o impossível reinar finalmente na terra, e a lua repousar nas minhas mãos, então talvez eu me tenha transformado no mundo comigo. Talvez os homens não morram e sejam felizes. Não poderás negar o amor. O amor, Cesônia. Aprendi que nada vale. O outro que tem razão, não ouviste? O tesouro público. O começo de tudo. Ah, Cesônia, agora é que eu vou viver. Viver, Cesônia. Viver é o contrário de amar. Sou eu quem o disse. Sou eu quem te convida a um processo universal. Uma festa sem par. O mais belo dos espetáculos. E preciso de gente. Preciso de espectadores. Preciso de vítimas e de réus. Mas entrar os
Deus! Ah, Cesônia, vou lhes mostrar aquilo que nunca viram. O único homem livre deste império. E tu, Cesônia, vais me obedecer? Vais me sempre ajudar? Vai ser maravilhoso, Cesônia! Jura que me ajudará, Cesônia? Não preciso jurar. Visto que te amo. Faz tudo que eu te disser. Tudo, mas para! Serás cruel, fria e implacável. Sofrerás também. Eu preguei meus pais, Calígula! Aproximem-se! Exijo que se aproximem! É o imperador que ordena que se aproximem! E agora, avança, Cesônia! Estão vendo? Mas nada! Apagaram-se as lembranças, acabaram-se os rostos. E sabe o que ficou? Aproxima de um pouco! Olha! Venham todos! Olhem! Calígula! Mas por outra, já. Basta de conversa. Sim, basta de conversa. Vamos pôr as coisas bem claras. Estou convosco, mas não sou a vosso favor. E o método que adotaram não me parece bem. Não reconheceram ainda o vosso verdadeiro inimigo e atribuem motivos vestígios. Os motivos deles são elevados e correis da vossa perda. Aprendam a vê-lo tal como é para melhor do combater. Vivemos o que ele é, o mais insensato dos tiranos. Não é seguro. Imperadores loucos já os tivemos. Mas este não chega bem a ser louco. O que eu detesto nele é que sabe o que é. Quer a morte de todos nós. Não, isso é secundário. Ele põe o seu poder ao serviço de uma paixão mais alta e mais bonita. Ameaça que temos mais profunda. Não é sem dúvida a primeira vez que entre nós um homem dispõe de um poder sem limites. Mas é a primeira vez que se segue dele ilimitadamente, a ponto de negar o homem o mundo. É isso que me apavora e que pretendo atacar. Quer dizer, a fim de coisa de somenos, eu terei essa coragem quando for preciso. Mas eles no máximo sentido da vida. Desaparecer a nossa razão de existir, isso é bem insuportável. Não se pode viver sem uma razão. A vingança é uma razão? Sim. Vou partilhar. Estavam brigando? Estávamos. E por que razão? Sim. Então não é verdade. Não é verdade o quê? Não estavam brigando. Então não estava. Será melhor que arrume um pouco a sala. Calígula tem horror à desordem. Vão acabar por exasperá-los. Mas, afinal, o que fizemos nós? Nada precisamente. É inacreditável que se possa levar esse insignificância a tal ponto. Acaba sendo insuportável. Põe-se no lugar de Calígula. Naturalmente, sim, conspirado um pouco. Mentira! Ora essa! Mentira! O que pensa ele? Não pensa, sabe. Mas acho que no fundo até o deseja. Vamos, ajuda a arrumar tudo isso. Perdoem, mas os negócios de Estado são imperiosos também. Intendente, mande fechar os celeiros públicos. Acaba de assinar o decreto, está lá dentro. Mas César... Haverá fome. O povo vai murmurar. Digo que haverá fome. Todos sabem que há fome. É um flagelo. Vai haver um flagelo que eu deterei quando muito bem obedecer. Afinal, não tem uma santa das maneiras de provar isso no livro. Somos sempre livres à custa de alguém. É aborrecido. Até normal. Sabem que trabalhamos muito, eu e Elton. Estávamos dando os últimos retoques no pequeno tratado de execução que, como verão, é uma beleza. Supondo que se lhes peça a opinião. Vamos ser generosos, Érico. Vamos revelar-lhes os nossos sentimentos. Ora, vejamos. Seção 3, primeiro parágrafo. A execução alivia e liberta. É universal, fortificante e justa, tanto nas suas aplicações quanto nas suas intenções. Morre-se porque se é culpado. És culpado porque se é súdito de Calígula. Ora, todos são súditos de Calígula. Por conseguinte, todos são culpados. Todos se servem e todos devem morrer. É só questão de tempo, de paciência. O que lhes parece a paciência. É uma chave. Querem saber uma coisa? É o que eu mais admiro em vocês. E agora podem se retirar. Querem que fique. Preciso discutir convosco a organização do meu prostíbulo. Causa-me grandes preocupações. As tuas ordens, cara. Quem é que não vai bem? É o pessoal que não satisfaz? Nada disso. As receitas é que não são boas. Se lhe é permitido falar com paixão, cara, direi que não se deve tocar nas tarefas.
Claro, mas precisamos aumentar a renda. Já expus meu plano a Cesônia. Ela nos explicará. Ai, por mim bebi demais. Começo a ver suco. É muito simples. Calígula cria uma nova condecoração. Não vejo que tem uma coisa com a outra. Ele assassinou meu pai. Assassinou? Queres melhor de mim? Bem, queres matá-lo? Quero. Então por que eu disse? Porque não temo a ninguém. Assassiná-lo ou ser assassinado por ele são duas formas de acabar com tudo. Mas queria dizer-te uma coisa. Antes, queria dirigir-me ao que há de melhor em ti. O que há de melhor em mim é o ódio. Espera. Queria dizer-te uma palavra apenas, difícil e impossível quase ao mesmo tempo. Mas se essa palavra fosse realmente compreendida, realizaria a única revolução definitiva deste mundo. Diz então, espera, escuta. Pensa primeiro no rosto compulso do teu pai quando lhe arrancou a mãe. Tem escrito poemas? Sobre quê? Não sei bem, Sansa. Sobre a natureza, porque É um belo tema. Mas, e o que é que ela te fez, a natureza? consola-me de não ser observado. Ah, e achas que ela podia consolar-me de eu ser? O brasileiro só se agrega, só se une nos momentos de crise. Desaparecida a crise, ele volta ao seu habitat natural, que é a família, ou se quiserem, o seu universo profissional. Vejam bem, os senhores, então, que nós temos desafios importantíssimos pela frente. Mas, muito embora tenhamos um certo senso a respeito do que vem a ser realmente um modelo democrático, precisamos, todavia, saber desde logo que democracia não é apenas e tão somente uma forma de governo. Ela não se esgota numa Constituição ou numa organização do Estado. Democracia moderna se faz através do esforço comum, no campo econômico, do Estado e da livre iniciativa. Mas a democracia não é só política e não é só econômica, ela também o é sob o ponto de vista social. Aquilo que o meu colega recentemente abordou. Não é possível mais uma nação se transformar em oitava economia do mundo e, ao mesmo tempo, ter uma 67ª qualidade de vida. É essa visão de democracia ampla que é importante que o povo brasileiro e a elite tome consciência, porque só dessa unidade, dessa estruturação é que poderemos criar uma sociedade realmente equilibrada, fazendo com que o regime que um roteiro de como devêssemos participar. A verdadeira participação na democracia não se faz nas ruas, se faz nos parlamentos. Ela não se faz através da confrontação com o Estado, mas ela se faz através de reivindicações, através das suas entidades de classe ou dos seus grupos naturais. O que fazer então se não temos partido? Se precisamos, de qualquer forma, montar esse universo tão importante que é a Assembleia Nacional Constituinte? É escolher criteriosamente os nossos interlocutores, pensar por várias gerações. Mas mais do que uma eleição que exige a participação de cada um de nós, eu invoco o funcional ordinário. De nada adianta os senhores estarem reunidos aqui, discutindo temas
ouvindo perorações, assimilando conhecimento, vai ter com toda essa problemática, mas por certo ele será a continuidade de alguma coisa que está nascendo aqui e que vai se desdobrar, não só na eleição, mas principalmente na elaboração da nova Constituição. E por que depois da eleição? É porque o eleito vai ter que trabalhar no sentido de criar uma nova Carta Magna. E se tivermos a sabedoria de criarmos mecanismos próprios para atuar junto à Assembleia Nacional Constituinte, nós estaremos servindo ao Brasil para torná-lo mais democrático. Estaremos fazendo a Assembleia Nacional Constituinte mais legítima e estaremos garantindo os nossos interesses para o futuro. Muito obrigado. Gileno, quiser fazer algum comentário adicional no final. Vai. Atenção, por favor. Me sensibilizou, me emocionou até a exortação do professor Ney Braga a todos nós. A mim, particularmente, pela condição de candidato a essa Assembleia Nacional Constituinte. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, realmente uma perplexidade. Não conheço a fundo a realidade aqui do Rio de Janeiro, mas no meu Rio Grande do Norte, o que a gente percebe e sente é que o povo não sabe o que um político pode fazer. A Assembleia Nacional Constituinte é que define, por exemplo, quem irá definir, por exemplo, os poderes do presidente, a duração do seu mandato. E não vai durar os 4 anos de um mandato do presidente. Pode durar 50, 100 anos. É importante, portanto, a vigilância da sociedade na Assembleia Constituinte. Principalmente por nós termos uma Assembleia Constituinte Congressual que vai contar com a participação dos senadores eleitos em 1982 que não foram eleitos para mais. Se pode já antecipadamente, de cara, se definir que quem vai fazer o Congresso. É o Congresso que vai fazer a Constituição. Ele podia decidir por isso, e pode, mas dentro de um nível de definição e limitação muito grande. Nenhum poder é maior que o poder constituinte. Já nos ensinaram o Abad dizia, ele é inicial, ele é autônomo, ele é soberano. Portanto, nenhum poder pode dizer que a Assembleia será livre e soberana. Ela não é, por definição. Ninguém tem o poder de conceder a ela a categoria, a natureza de livre e soberana. E por último, é lembrar que os interesses que estiveram no passado restringindo a ação das... A introdução do tema. Vamos ter um grupo de debate. E nos fica uma grande responsabilidade. Qual a contribuição efetiva que nós, administradores, vamos oferecer à transformação da sociedade brasileira através da Constituição, uma nova Constituição. Isso, evidentemente, não se fará apenas por palavras ou por gestos. candidato a deputado federal constituinte pelo Partido dos Trabalhadores. A referência é para que não se tenha das palavras que após o candidato irá proferir nenhuma ilusão com relação a posicionamento político ideológico. Luiz de Mello Andrade, presidente do Sindicato dos Administradores do Estado de Ceará.
Roberto Carvalho Cardoso, presidente do Conselho Regional dos Administradores do 8ª Região de São Paulo e Mato Grosso. Luiz Carlos Maia Galera Fernando, do Conselho Federal de Administração. Então, em seguida, a palavra com o colega Melo, para que ele possa fazer a sua exposição. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os companheiros administradores, participantes do 7º livro. E, em segundo lugar, parabenizar a equipe que organizou fundamentais porque o país está exigindo. É necessário o nosso comprometimento, o debater as questões importantes institucionais de mudança institucional do país, através dos nossos conselhos, dos sindicatos e todos os órgãos de classes que temos por todo o país. O caminho, acho que é por aí. Eu me preocupo bastante com a pouca participação, com a pouca motivação dos companheiros administradores no processo de mudança, fundamentalmente no caminho do processo constitutivo. Lá no Ceará nós já promovemos 4 debates, encontros regionais que realizamos dentro do próprio Conselho, e tem sentido pouca participação dos companheiros. É necessário que os sindicatos, que os conselhos estimulem cada vez mais esse debate. Nós continuaremos nessa luta e queremos que o administrador continue debatendo e participe ativamente, porque nós temos uma responsabilidade muito grande nesse processo, representando um segmento importantíssimo da sociedade e não podemos ficar marginalizados nesse processo. O processo constituinte é uma pergunta, uma questão que me faz na minha cabeça muito tempo. É que realmente o processo constituinte visa uma mudança na sociedade brasileira? Isso é uma questão que está na minha cabeça. Será que a Constituinte vai legitimar no papel o crescimento da economia brasileira, do produto interno bruto, em 356% nesse período? Eu talvez quisesse começar essa resposta por outra pergunta. Adiantaria nós resolvermos encontrar o que será que o mundo vai mudar, vai deixar de haver essa influência política na escolha do dirigente, da previdência social dos outros, né? Isso tem sido assim desde que eu me entendo por gente, viu? Mas a pergunta é muito lúcida e sobretudo, o que está implícito nela é muito mais lúcido, né? Realmente, o excesso de influência, de interferência política prejudica muito qualquer administração. E quando essa administração é de tipo especial, como a previdência social, como eu digo, é uma legislação de consumo direto, é uma legislação de contato direto com as partes, é uma legislação de prestação de serviços, essa interferência é um pouco mais nociva que em outros terrenos, né? Eu tenho mais ou menos a vontade para dizer isso, porque em 1963, desculpa, eu recuado no tempo, né? Em 1963, eu e um colega escrevemos exatamente um livro, que é até hoje uma definição geral da Previdência Social, que se chama exatamente Previdência Social, em que nós analisamos muito cuidado essa questão de interferência política, não no sentido meio utópico de queremos que ela deixe de existir, né? Mas o que nós talvez ponderávamos ali é que seria muito conveniente que ela se restringisse àqueles cargos mais de natureza política, que vão traçar políticas, que vão dar orientação, o que é extremamente lamentável, que eu assisti ao longo de toda a minha carreira, portanto, não é só a hora, a República Europa, como você sabe, é apenas uma continuidade, né? Normalmente o presente é uma continuação do passado, né? Então, o que existe hoje não é nada de novo em relação ao que eu sempre presenciei. É um excesso de interferência política no sentido de se removerem chefe de sessão, chefe de posto, pessoas da execução. Eu acho que isso é extremamente nocivo, e nós devemos, por ser, eu faço até um apelo a vocês, não um apelo, como eu digo da geração seguinte aqui, não um apelo que acabem com isso, porque isso também não é da natureza, mas porém,
onde é mais natural, onde é claro, o presidente da República tem que ter um ministro político, ministro de escolha, ele aí funciona a questão política, mas quando a gente, eu penso que isso deve operar pelo atacado, quando a gente desse essa interferência por varejo, ela é extremamente nociva. E eu sou um varejista e tudo mais, nesse assunto eu seria nitidamente atacadista, certo? Até não atacar mesmo essa prática, não? Professor Celso, é possível financiar todo o sistema previdenciário, incluindo assistência médica, com ações integradas de saúde, a nível municipal? Não seria um aumento da politicagem existente e não um efetivo subsídio ao atendimento segurado? Porém, instintivamente dá para o setor da assistência médica. Olha, o aumento da politicagem, em primeiro lugar, será que concorda o aumento? Eu acho um pouco difícil, mas essa questão, não sabe se é uma área do céu e do limite. Pode acontecer, realmente que haja politicagem, mas eu não creio que a gente deva ser pessimista e recusar em limite uma solução, porque há um perigo. Né? Dificilmente a gente encontrará uma solução que tenha só vantagens. Né? Eu creio que em todas elas, se nós sabemos que a despeito que até na situação atual já existe um pouco essa influência, por que nós não aprendemos a conviver com ela, eventualmente melhorar e tentar uma solução que, pessoalmente, eu considero mais racional? Eu acho que nós precisamos voltarmos um pouco para a periferia, se bem que é uma questão muito complexa hoje, porque a periferia, a populações periféricas, são uma espécie de extinção. A humanidade se concentra cada vez mais, né, nas zonas urbanas. Né? O conceito de metrópole já foi ultrapassado pelo conceito de megalópole e a gente cada vez se concentra mais. Porém, como há hoje um salutar movimento de municipalização, eu leio, inclusive, se eu não estou enganado, eu li declarações. Onde foi? Ontem no Jornal do Brasil, há um artigo do ministro Rafael da Nogueira Magalhães, em que ele menciona uma possível tendência para a municipalização da ciência social, da ciência médica, é muito possível. E eu vejo com bons olhos essa tendência, sem desconhecer o perigo que a senhora aponta. Professor Celso, na Constituição está prevista a extinção do simples, ou seja, limitamos para o Ministério da Saúde, APAS na Fazenda e INPS na Previdência Social. Eu vou encaixar aqui uma outra pergunta, eu acho que é correta. Por que as fundações que fazem parte do Ministério da Previdência não são regidas pelas mesmas normas que os outros órgãos acima? O que diferencia as fundações desses órgãos? Então, duas perguntas, né? Na Constituição está prevista a extinção do simples. Não, eu nem creio que seja matéria constitucional, nem creio que a Constituição deva preferir isso. Né? Isso é matéria de organização administrativa, como eu digo, nem é essencial. Ele está exatamente no momento de baixa, no momento em que ele estava, de fato, a necessitar dessa recomposição. Então, como isso não ocorreu, é preciso estudar os mecanismos hábeis de se chegar a essa recomposição antes de que aí sim se partam para a estabilidade do salário. Mas é preciso entender que o congelamento e a lei que o antigo Banco usava não congelou os salários. Os sindicatos podem e devem, não tendo energia para discutir, nem informação, nem hábito de negociar. Mas a negociação coletiva está aí aberta e continua. E os salários não estão congelados. E nenhum juiz há de aceitar a tese, porque isso não está no texto da norma legal. A companheira Elite quer fazer a pergunta ao microfone, pode aproximar do microfone, que ali está e não morre. Agora, a companheira Elisa Veloso, há muito tempo, fez a seguinte pergunta: o professor de administração está regido por que sindicato? Não deveria ter hora-aula com base no setor de sua formação principal? Aí está um dos vícios do sistema de dividir em estratos a sociedade e dividir em categorias os trabalhadores. Quer dizer, vai se botando cada um instantezinho numa gaveta e ou você está dentro dessa gaveta ou não está em gaveta nenhuma.
É engraçado que o professor de administração, das matérias técnicas específicas de administração, pode ser regido por 2 sindicatos. Como professor profissional, ele terá o direito de afiliar-se à categoria profissional correspondente à categoria econômica dominante da empresa, que é no caso uma escola. Então, como categoria profissional, ele tem direito, Nilza, a afiliar-se ao sindicato dos professores, e aliás eu acho que deve. Nós devemos ser muito solidários ao nosso movimento sindical. Se temos 2 profissões, pertencemos a 2 sindicatos. Agora, como professor de administração, a Lei 4769 estabelece que só pode ser professor de administração quem seja registrado no Conselho Regional de Administração e, como tal, deve a contribuição sindical obrigatória aos sindicatos administradores. E a CLT, no seu artigo, acho que é 580, permite a opção. Sendo profissional liberal, ele pode optar, e aí está no exercício da sua profissão liberal, porque está definido em lei a tarefa de ensinar matérias técnicas específicas, ele pode, então, optar pela afiliação ao sindicato de administradores. Faz a contribuição sindical voluntária, apresenta ao chefe de recursos humanos, do pessoal lá, essa contribuição, e não pode ser descontada em folha a contribuição sindical em março. E se a empresa descontar a conta dela, vai favorecer os sindicatos dos professores. Mas eu acho que deve ser filiado os 2, essa é a minha posição pessoal. Expressões de grupos, tais exemplos encerram antes do valor histórico a demonstrarem fases ainda embrionárias destes instrumentos de participação social. Na verdade, as organizações profissionais ou de interesse só adquiriram caráter político a partir da industrialização da sociedade quando se conscientizaram de uma posição definida perante o Estado. Na França, embora existindo um lobby oficialmente organizado a partir de 1947, destacou-se a atividade dos grupos de pressão que procuravam beneficiar-se da luta dos partidos contra a República e a fraqueza do governo. Tornou-se, então, objeto de maiores atenções e estudos o poder político e econômico de tais grupos, sobretudo os que constituíam o sindicalismo agrário de pós-guerra, os ex-combatentes, a Confederação de Pequenas e Médias Empresas, o Movimento do Jogo e a própria imprensa a serviço desses grupos. Quanto à Alemanha Ocidental, em 1959, foi publicado estudos dos professores Karl Bosch e Lev Zendker com valiosas informações a respeito dos grupos de pressão naquele país. Mas foi nos Estados Unidos que o lobby alcançou dimensões de atuação significativas, ressaltando-se, por exemplo, a pressão exercida sobre o Congresso norte-americano por parte dos importadores, por ocasião da discussão das tarifas de 1929 a 1931. A influência da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos sobre a opinião pública e a legislação. A ação política da Associação Médica Norte-Americana, ação 20 mil lobistas, apenas 8.800 são registrados, devidamente registrados nas casas do Congresso. Isso significa que nós temos nos Estados Unidos 30 lobistas para cada congressista. Na apreciação da natureza dos grupos de pressão ou de lobby, indispensável se faz uma análise do papel dos escritórios técnicos, que, sem constituírem grupos propriamente ditos de pressão, exercem reconhecida influência junto aos poderes públicos, na medida em que servem de instrumento dos grupos de pressão pelo oferecimento de seus serviços especializados na intermediação e defesa das reivindicações apresentadas por tais segmentos. Os escritórios, no exercício da atividade de lobby, não se restringe à defesa exclusiva dos interesses de uma única categoria social, mas se dispõe a prestar seus serviços especializados a quaisquer grupos que desejam contratá-los, seja qual for a natureza dos pleitos que patrocinam. Não compreendem essas organizações interesse do desenvolvimento nacional. Representam, pois, organizações típicas da sociedade democrática aberta. O processo de democratização que caracteriza a atual fase política brasileira, com o fim do decreto-lei e do decurso de prazo,
Com o Congresso Nacional competente para legislar autonomamente sobre as matérias financeiras, sensível às demandas dos governadores, dos prefeitos e vereadores e das entidades de classes, e com a expectativa da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, avulta a crescente importância do papel dos grupos de pressão, colaborando construtivamente no sentido do melhor desempenho das atribuições dos órgãos do poder, não exemplos do processo decisório. Mas não é apenas através da ação direta sobre os organismos do Estado que se exerce a interferência dos grupos de pressão. Considerando que em todos os regimes o poder leva em conta as tendências da opinião pública, atuando sobre esta, exerce de forma indireta grande influência sobre o poder público. Verifica-se igualmente sobre esse aspecto enorme responsabilidade das organizações de intermediação social no sentido de bem orientar o público, conduzindo a objetivos que se harmonizem com os projetos do desenvolvimento adequados às necessidades sociais. Valendo-se de meios ilegítimos, o mau lobby é capaz de patrocinar privilégios, empregando suborno, a violência e outras práticas não condizentes com os princípios éticos. Através dos meios de comunicação de massa, é possível que mistifiquem a opinião pública, desviando-a para rumos totalmente em desacordo com as verdadeiras aspirações sociais. Os lobbies, quando legítimos, não hesitam em alugar seus serviços a grupos de interesses inconfessáveis, desde que em troca da prestação de recursos financeiros, que são, nestes casos, seus verdadeiros propósitos. Entretanto, não há de ser pelo mau procedimento das exceções que se haveria de penalizar a maioria, negando àquelas organizações representativas de interesses legítimos as condições de exercerem o relevante papel que lhes compete de colaborar intensamente na realização dos valores da democracia e concretização dos objetivos de suas instituições. E foi por assim entender que o ministro Marco Maciel, experiente político, conhecedor profundo da ação de lobby do Congresso Nacional, no exercício de seu mandato de senador, apresentou o projeto. É mais rápida, tem mais mobilidade, é maior e mais urbana. Esta evolução, combinada com as novas tecnologias, propicia aos jovens empresários e exigir a racionalização, alargou os horizontes sociais, econômicos e políticos do Brasil, abrem-se as mais fabulosas oportunidades de autorrealização e sucesso profissional ao administrador.